Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Amém, irmãos? Amém. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor fale ao nosso coração o que nós desejamos nesta manhã. Amém? Queria começar o culto dessa manhã dizendo que eu orei assim a Deus para que Deus hoje não me desse a unção do Luiz Cláudio, mas a do pastor Israel, e que em vez de pregar em 1 hora, eu prego em 30 minutos. Vamos ver se Deus vai me dar graça para trazer a mensagem em 30 minutos, amém? Que o Senhor nos abençoe. Queria começar a pregação dessa manhã fazendo uma pergunta, né? Quem gostaria de entregar sua vida a Jesus nesta manhã? Essa é uma pergunta que a gente faz, é comum nas igrejas cristãs protestantes. Tem umas variações, mas ela é padrão. Dizem que quem criou esse hábito de fazer apelos foi Finney, Charles G. Finney. Não sei se foi ele, dizem, não estava lá. Mas historicamente está na conta do Finney. Mas a ordem está errada, né? Normalmente a gente faz essa pergunta no final do culto, né? Não no início, né? Mas diante da mensagem de hoje, eu achei que talvez fosse melhor fazer no início do culto, porque eu não sei se no final do culto você vai querer responder assertivamente essa pergunta. Porque a gente responde sem ponderar as implicações disso. Quais são as implicações de entregar a vida a Jesus? O que isso implica? O que isso importa? Se você pensar nas implicações de entregar a sua vida a Jesus, talvez você fique receoso em fazê-lo. Pelo menos se você entendeu o que isso significa. Mas se você conhecer a natureza daquele a quem você vai entregar a sua vida, você fará livremente, fará com alegria e fará com urgência. Essa é a diferença. É uma decisão muito séria a ser feita e que ela tem peso, sim. Mas se você entender a quem você está entregando a sua vida, você vai fazê-lo com urgência e não vai sair daqui essa manhã sem fazê-lo. Para que a gente possa ponderar nessa severidade da decisão e no caráter de quem a gente entrega a nossa vida, eu queria convidar os irmãos essa manhã a meditar numa palavra. Essa manhã eu vou meditar com os irmãos, Deus abençoando, a respeito da mulher mais importante do Novo Testamento. E talvez compreendendo a resposta dessa mulher, eu vou corrigir, compreendendo a resposta desta menina, é a menina mais importante do Novo Testamento e que vai se tornar na mulher mais importante do Novo Testamento, a gente possa compreender o peso dessa decisão e possa entender um pouco a natureza de quem a gente faz a entrega das nossas vidas. Um pouco, porque Jesus diz que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é um pouco, porque conhecer a Deus é uma revelação. E o Filho, e você só tem a quem o Filho quiser revelar, e que essa manhã o Senhor queira nos revelar um pouco mais do Pai, amém? Que o Senhor nos revele. É por isso que nós estamos aqui essa manhã, é por isso que você está sentado me ouvindo. Você não quer me ouvir. Ninguém está aqui para ouvir Pastor Israel, Pastor Ari, Paulo Henrique, ou qualquer um outro, Jander, ou qualquer um outro pregar. Estamos aqui para que Deus se revele a nós. E se Deus não se revelar a nós, foi tudo perdido, amém? Então gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Não 12, 6. Mas 1:26, está quase. Isso, ficou bem perto. Amém. Podemos? Vamos lá, diz assim: e no sexto mês não é o mês de junho, tá? E nem o sexto mês do calendário judaico, é o sexto mês de gravidez de Isabel. Então quando a gente vai seguindo antes, e a gente vai ver aqui no finalzinho, e no sexto mês de gravidez de Isabel, mulher de Zacarias, que seria mãe de João Batista. Lucas, ele
começa o seu evangelho introduzido pela história de João Batista. Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade na Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, prometida em casamento, com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, alegre-se, muito feliz. No original, ave, da onde nós temos Ave Maria. Salve, agraciada, Ave Maria, cheia de graça, feliz. O anjo saúda Maria dizendo: você é muito feliz, feliz mulher, feliz porque está cheia de graça, feliz porque repleta de graça você está. Essa palavra agraciada é isso, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. Feliz mulher, porque está cheia de graça e o Senhor é contigo. Essa é a oração, a reza da Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. O resto já não está aqui. Algumas outras partes estão em outro lugar, mas... E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava-se que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É interessante porque um anjo entra na casa de Maria, e Maria fica preocupada com que palavras seriam aquelas. A maioria de nós teria um infarto, um AVC, uma síncope, desmaiaria. Mas Maria, ela quer saber que palavras são essas, que saudação, qual o significado dessa salvação? Saudação, né? Salve Maria, alegra-te Maria, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres. Ela não entendia isso. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum, sou virgem? Como vai ser isso? Como no meu ventre conceberei um filho? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Essa é a música da comunidade evangélica da Zona Sul, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer concebeu um filho, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês. Então, o 6º mês é o 6º mês aqui de gravidez de Isabel, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. É comum, meu irmão, obrigado. Valeu. Valeu. Pode torcer para o Vasco, que você vai ser feliz. Não, né? Não, vai não. Se arrependa. É tempo. É comum a gente ler essa passagem e ficar tão impactado com a visita do anjo e com a promessa do anjo. E nós sabemos o spoiler, a gente sabe tudo o que vai acontecer depois disso, que a gente esquece de se perguntar quem é Maria, né? Maria é uma menina, não uma mulher. Essa Maria aqui é uma menina. Os comentaristas não sabem, a Bíblia não diz, mas ela tinha entre 13 e 16 anos. Talvez a gente pense em Maria como uma mulher forte, talvez na nossa imagem a gente pense em Maria, uma mulher de 40 anos, empoderada, nessa idade aqui, 20 e poucos anos, decidida, universitária, passou no vestibular, sabe o que é da vida, já fez pelo menos uma pós,
Mas não, Maria é uma menina de 13 a 16 anos. Pense numa menina de 13 a 16 anos. É na vida dessa menina que o anjo entra. Pobre. Maria era pobre. Sem grandes pretensões. Vivia numa pequena cidade, vivia na Galileia, vivia numa região desprezada socialmente. Sua casa tinha um cômodo, não tinha banheiro. Não tinha, quando fala assim, entra no teu quarto e ora, que Jesus fala, o quarto não é o quarto que você pensa na sua casa, um quarto com uma cama. O quarto era um ambiente que eles tinham, às vezes, na casa, um pequeno cômodo onde eles guardavam ali trigo, azeite, as coisas que seria a despensa da casa para o dia a dia, e que não era muita coisa. No máximo dava para 2, 3 dias. Se não trabalhasse 2, 3 dias, eles morriam de fome. Não tinha seguro social, não tinha nada. Uma vida pacata, simples. Não tinha rádio, TV, internet, não sabia da vida política de Roma, não sabia dos meandros do poder, não sabia nada. Maria, limitada em seu contexto geográfico. As viagens de Maria era para ir a Jerusalém nas festas, conforme a religião determinava e se o seu pai a levasse. Ela era uma menina, e isso poucas vezes. Se ela tem 13 a 16 anos, só foi necessário que ela fosse mesmo a partir dos 13 anos. Antes disso, ela nem precisava acompanhar. Prometida em casamento. Normalmente isso acontecia quando a menina se transformava em mulher. Ou seja, após a sua primeira menstruação, ela era prometida em casamento. Então o marido, também pobre, José era um homem pobre, carpinteiro, ele saía para preparar a casa. Então prometia-se a mulher, ele ia preparar condições de criar uma família com esta mulher, de ter uma casa com essa mulher. Então José provavelmente estava trabalhando para ter uma casinha, que eram 4 paredes, nenhuma janela, uma porta, nenhum cômodo extra, nenhum banheiro, nem ar-condicionado. E aí ela recebe uma visita impensável, inesperada. Esses primeiros capítulos de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz algumas comparações que ele não faz direto, estão no texto, e que elas são interessantes. E uma das comparações é porque aqui o anjo entra na vida de Maria. Em Zacarias, o anjo aparece a Zacarias. Maria está na sua casa, vivendo o seu dia a dia, aprendendo a ser mãe, esposa, porque ela vai casar, os últimos detalhes de como ser uma boa dona de casa, porque era esse o papel da mulher naquela sociedade, os últimos detalhes de como criar um bom filho, de ser uma boa esposa, de gerenciar bem uma casa, para ter uma boa família. Zacarias é um homem velho, um sacerdote, ele está dentro do templo, ele está servindo nas coisas da religião. Zacarias está na Judéia, está no núcleo religioso, no burburinho. Maria, ela está na Galileia, está longe, local esquecido. Zacarias duvida, ele fica incrédulo diante da promessa. Maria tem um assombro, ela quer saber como vai ser isso, porque é fantástico. Às vezes Deus tem projetos para a nossa vida que a gente não consegue nem traçar um plano. Assim, às vezes, a gente traça plano, eu não sei você, eu traço muito planos. Então, tipo assim, pô, Senhor, faz isso na minha vida, o Senhor pode fazer isso, mas se não for isso, pode ser assim que também dá, e se não for isso, assim também dá, e qualquer uma dessas 3 opções estão aqui diante do Senhor, pode escolher, eu vou gostar de todas elas. Não é assim que a gente faz? Eu faço assim. O Senhor faz assim. Por exemplo, eu quando quis casar, eu falei, Senhor, eu posso casar com a Henriette, pode ser no dia 4 de novembro, pode ser no dia 3 também, no dia 5, no dia 6 eu só não abro mão da Henriette. O dia eu não estou... A gente faz planos. Maria fica assombrada. Ela não tem planos. Como vai ser isso? Às vezes o Senhor nos faz promessas que a gente se assusta. Senhor, não dá, eu não tenho um plano para isso. Zacarias, o anjo anuncia a ele o precursor. E a Maria o Messias. Zacarias sai dali em silêncio. E Maria sai dali anunciando. Esses contrastes não são à toa. E não vamos falar deles hoje.
Mas eles são importantes porque fala da antiga e da nova aliança. Fala de Israel e fala da igreja. Fala daquele que estava fora e o Senhor entra dentro. Mas é o momento deles saírem para anunciar, e é isso que Maria vai fazer, e Maria é muito o símbolo da igreja, muito. Maria é o símbolo da igreja, a gente vai vendo isso essa manhã. Se Deus nos visitássemos, o que sentiríamos? Paz ou medo? Não sei quanto de nós queremos uma visita de Deus em nossa vida, ou mesmo quem diga querer sabe o que isso implica, ser visitado por Deus. Muitos de nós nutrimos uma cultura de demanda e de consumo, e a gente confunde Deus com o gênio da lâmpada e acha que, poxa, se Deus entrar na nossa vida, que bom, eu vou poder, tem uma lista de pedidos, né? Eu vou poder fazê-lo pessoalmente. Mas quando eu leio essa mensagem aqui, Maria não faz nenhum pedido. A única coisa que Maria fala só 2 vezes. E se a gente pode chamar isso de um pedido, é explicação. Maria pede uma explicação, como vai ser isso? Conta para mim. E a resposta do anjo é tão vaga que eu acho que Maria fica assim, ok. Não explica muito, não entra em detalhes. Também um anjo não dá nenhuma garantia para ela. Faz isso e você vai prosperar 100 vezes. Faz isso e você será faz isso e você nunca mais vai ter dor de cabeça. Faz isso. Não. É isso daqui que o Senhor quer para você, Maria. Naturalmente, a gente quer manter as nossas zonas de conforto. A gente entra na igreja e senta nos mesmos lugares. Não sei se você já percebeu isso. Tem a galera da esquerda, hoje a Camila está ali na esquerda. Você saiu da zona de conforto, quebrou minha pregação. Foi culpa de quem? Mas as pessoas ficam, Juarez e Lídia, se arrancar aquelas cadeiras da esquerda ali, eles vão ficar em pé no culto. Eu e a Henriette, a gente já fica na cadeira da direita. Jander. Então a gente vai procurando os lugares, né? É um lugar de conforto. É simples, mas a gente se sente... As zonas de conforto nos trazem segurança. A gente se sente seguro, a gente tem de fazer as mesmas coisas para que a gente se sinta seguro emocionalmente. Mas a verdade é que quando Deus visita a nossa vida, Ele quebra as nossas zonas de conforto. Ele vai tirando as nossas zonas de conforto, porque nós devemos nos sentir seguros nele, e não na rotina da vida, não na rotina dos nossos planos, ou não em que tudo aconteça como a gente planejou. A gente precisa aprender a se lançar na mão dele. Eu confesso que se fosse um anjo, e anjo, a palavra anjo não indica natureza, a palavra anjo indica função. Se o anjo fosse um homem, fosse eu o anjo, e Deus tivesse falado para mim assim, Paulo, vai lá e fala com Maria o que eu quero para ela, eu não diria, alegre-se Maria, eu diria, prepare-se Maria. Eu tenho mais coisas para te contar. O Senhor escolheu você, prepare-se. Porque quando a gente conhece a vida de Maria, eu fico pensando, prepare-se ou alegre-se? O que seria mais indicado? Eu diria, prepare-se. O que significou esse encontro com a vida de Maria? Aquela visitação iria bagunçar a vida de Maria. Iria virar a vida de Maria de pernas para o ar. Maria tinha uma vida simples, ia se casar com um bom homem, José é um bom homem, a Bíblia deixa isso muito claro. Ia construir uma bela família judaica. Pelas orações de Maria, a gente percebe que Maria conhece muito. Maria, ela é judia, ela ama a palavra. Se você for depois ver a oração de Maria, Maria ora a palavra. Maria não diz nada que não esteja na palavra de Deus. Tudo o que ela ora em sua oração, no Cântico de Maria, são trechos das Escrituras. Maria, ela ama a palavra. O Senhor não achou graça nela porque ela era bonita por fora. Provavelmente fosse, ou não. Deus achou graça em Maria, porque Maria era serva dele. E essa expressão final de Maria, eis aqui tua serva, ela era uma realidade. Não era só uma falácia. Deus vai tirar, essa visitação vai tirar Maria de uma vida normal e lançar Maria numa vida de muita dor. Maria vai experimentar uma vida doída. Seu casamento vai ser perturbado.
o anjo não dá nenhuma garantia de que José fosse aceitar essa história. Maria, quando diz, eis aqui a tua serva, Maria estava aceitando, inclusive, perder o seu noivo. Mas não só perder seu noivo, que já não era mais noivo, era seu marido, porque eles só não podiam morar na mesma casa e ter relações sexuais. Mas ela já estava totalmente comprometida. Esse relacionamento ele só era rompido através de um divórcio. Para vocês entenderem. Tanto que depois você vai ler que José tentava separá-la secretamente. E tinha que fazer um contrato para romper isso aqui. Já estava casada, só não tinha vida íntima com José. Se José aceitasse isso, porque o anjo não garante que a Maria, que José vai aceitar essa história. Imagina. Gente, por favor. Imagina que a sua namorada, noiva, prometida em casamento, 16 anos, você trabalhando distante, longe, para montar as estruturas, ela chegasse para você, olha, um anjo foi lá em casa. Começou, né? Já? Ó, um anjo entrou na minha casa, já dá risada. E ele falou assim, oh, feliz, você achou graça diante disso, oh, que legal, mas... E eu vou ter um filho dele. Ah, como é que é isso? Não do anjo. Do anjo? Não, do anjo não. Eu vou ter um filho de Deus. Como assim? Na verdade, eu já estou até grávida. Se vocês acham que Maria é uma mulher de fé, eu vou falar para vocês, José. Porque Deus não dá nenhuma garantia para Maria. E se José aceitasse essa história, o que não tem garantia na Bíblia quanto a isso, José ia, no mínimo, ter que dar explicações sociais, porque ela engravidou antes do casamento. No mínimo. No mínimo, teria que ter explicado como essa menina engravidou, se não era casada com ele. No mínimo, ele ia perder sua reputação. No mínimo, ele seria um homem considerado incontinente, desrespeitoso, não leal à lei de Deus, não leal a Maria e não leal aos pais de Maria. Se José aceitasse essa história, a reputação de José estava no limbo. Maria, então, nessa sociedade, a virgindade era algo extremamente importante, não valorizado, importante, visceral. Hoje, as meninas têm vergonha de dizer que são virgens. Nós invertemos, o mundo inverteu os padrões, inverteu. Um homem dizer que é virgem, então, eu acho que ele se sente a pior das pessoas do universo. Eu sei o que é isso. Falo por saber. Eu tenho 51 anos, não sou, mas eu já fui. Calma. Sou casado. Mas eu já fui um dia, né? Quando eu casei com 24, 25, então até os 25 anos. Glória a Deus. Maria será socialmente mal vista, no mínimo, uma menina leviana. Leviana que se entregou antes do casamento. No mínimo, uma má judia. No mínimo, ela seria manchada para o resto da vida dela, mas se ela tivesse vida, porque inclusive ela poderia morrer apedrejada. Não era comum mais nessa época que elas fossem apedrejadas, acontecia, não era comum, e na Galileia menos ainda, mas no mínimo, Maria, se aceitasse essa história, ela poderia morrer apedrejada, e o anjo não lhe garantiu que isso não aconteceria. Em nenhum momento o anjo lhe dá qualquer garantia. Maria vai ter que fugir para o Egito. Não é ir para o Egito com o Elgebor. Não é ir para o Egito no hotel 5 estrelas, 4 estrelas, com guia falando sua língua. Não. Você vai para o Egito de camelo e vai viver no Egito depois de um tempo e vai voltar e não vai falar a língua deles e vai ser estrangeira lá e vai ter toda a dificuldade. Vai ver o filho dela ser rejeitado, perseguido, caluniado. Mães sabem o que eu estou falando. Imagina se eu começo a rejeitar, caluniar e injuriar o Carlos. Como é que seu coração ficaria? Dá para imaginar? Não dá.
A mãe fica feliz quando vê alguém abraçando o filho, alguém beijando o filho. Maria vai ter um filho que ela vai vê-lo ser rejeitado, vai ver as risadinhas. Quando Jesus falar na Galileia, quando Jesus falar em Nazaré, quando Jesus falar em Cafarnaum, Maria vai ver as risadas, Maria vai ouvir os comentários, Maria vai ouvir as injustiças. Mas isso já é ruim. Mas Maria vai ver o filho dela ser acusado, julgado, condenado e executado injustamente. Outro contraste que acontece maravilhosamente, e Lucas faz isso maravilhosamente, é que quando Isabel, prima, parente de Maria, Deus então faz ela ficar grávida, Isabel fala assim: o Senhor anulou a minha vergonha. Maria, ao aceitar a visitação do Senhor na vida dela, ela aceitou tomar sobre ela toda a vergonha que isso implicava. Às vezes, quando o Senhor nos visita, Ele anula a nossa vergonha. Mas existe uma vergonha que a gente também carrega. Eu gosto de brincar lá em casa com a Henriette, quando eu vejo algumas pessoas na televisão, eu falo assim para a Henriette: mas ele não vai longe porque ele tem lepra. E a Henriette fala assim: lepra? Fala assim: socialmente, o cristão é leproso. Cada dia mais. Cada dia mais. Se você é um atleta de sucesso, mas se você for cristão, você não vai ter a mesma visibilidade. Se você ousar falar do Evangelho de Cristo, você vai ser esquecido. Você tem lepra. Está liberado. É liberado socialmente a intolerância ao cristianismo. Ainda que subrepticiamente. Mas Maria aceitou carregar tudo isso, e ela diz: eis aqui a tua serva, por um detalhe, porque Maria amava o Senhor. Quando a gente ama, e só se ama quem se conhece, ser chamado a servir não é um peso. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com Maria essa manhã. Quando a gente ama, e só se conhece e só se ama quem se conhece, ser chamado a servir não é um peso, não é um sacrifício. Seu casamento vai ser perturbado, seu marido vai ter que dar explicações, sua reputação estará em xeque, mas a resposta de Maria é: ok. Por muito menos a gente acha que Deus é um estorvo. Caramba, e ao culto domingo de manhã, pastor? Poxa vida, tenho tanta coisa para fazer, é o único dia que eu tenho para dormir. Deus está atrapalhando meu sono. Porque Deus às vezes atrapalha o nosso sono, você podia dormir até meio-dia. Quem está em comércio sabe o que eu estou falando, tem que acordar cedo, tem que abrir aquele negócio, tem que fechar aquele negócio. Domingo o senhor está atrapalhando. Domingo você podia ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Hoje, senhor, hoje é um dia que ia vender muito, tem que ir no culto, o senhor está me atrapalhando. Talvez os jovens, eu estou falando dos homens, mas para os jovens também o senhor atrapalha, né? Porque você é rapaz bonito, podia pegar todas, né? Tipo gripe, né? O pessoal acha que menina e menino é gripe, né? Pega toda hora um. Tem que ser Covid, pegar e cair com ele, não pode ficar ali. Tem que casar. Pega para casar. Não pode ficar namorando, não. Tem que ser para casar. Tem que ser firme a coisa. Tem que ser para sempre. Mas a gente trata as coisas levianamente, a gente trata os relacionamentos de forma leviana, mas o Senhor não nos permite. Mas o Senhor quer atrapalhar isso, né? Como é que você vai viver um vidão, vida louca? O Senhor não quer que você viva vida louca. O Senhor vai atrapalhar minha vida louca, minhas bebedices. Quero beber, quero farra. Às vezes a gente acha que o Senhor atrapalha. Quando a gente ama, servir não é penoso. Quando a gente ama, nada disso é custoso. De verdade. Quando a gente ama, a gente compreende que a vontade dele é boa, que a vontade dele é perfeita, que a vontade dele é agradável. Quando a gente ama a Deus, só se ama quem a gente conhece. A gente não tem medo da vontade de Deus. Eu confesso que quando eu me converti, eu tinha medo da vontade de Deus. Eu falava assim: ai meu Deus, já pensou se Deus me leva para ser missionário na Etiópia?
Senhor, não, eu tinha medo. Eu nem pensar em ir numa reunião de evangelismo, assim, reunião missionária. Não, porque lá tem um profeta. Eu não ia, mas vai que o profeta vai assim, ó, você vai para a Etiópia. Eu tinha medo da Etiópia. Depois eu fui. Mas não como missionário. Mas eu tinha um medo da Etiópia, que vocês nem me lembram, vocês nem imaginam. Eu tinha um medo do Senhor me mandar para lá. Vou falar para vocês, quem tem medo da vontade de Deus, é porque alimenta no seu coração alguma distorção a respeito do seu caráter. Maria não tinha medo da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Em sua perfeição, Deus não pode errar. E em seu amor, Deus não pode querer o meu mal. Você pode entender isso? Maria sabia que Deus é perfeito, e se Ele é perfeito, Ele não errou. O anjo entrou na casa certa. É com ela mesma, a mensagem é essa mesmo. E se Deus a ama, ela sabe que Deus é amor, Ele não quer o mal dela. Ainda que, do modo como eu coloquei, pareça que a vida de Maria foi mal, Deus não quer o mal de Maria, Deus quer o bem. É isso que a gente aprende lá em Jeremias. Eu que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que deseja. O Senhor não erra, o Senhor é bom. Quando a gente ama, a gente conhece, a gente não tem medo da vontade do Senhor, porque a gente conhece o caráter do Senhor. Isso, o medo, ele é comum porque a gente distorce o caráter de Deus, mas às vezes é porque a gente tem ficha corrida. Quem tem medo de polícia? Bandido. Quando você vê uma blitz, você sente o quê? Depende, o documento está atrasado. Se o documento estiver atrasado, dá taquicardia, palpitação, pupila dilata, sudorese. O policial vê tudo, mano. Vocês não sabem, o cara parece treinado. Chama-se de tirocínio policial. Ele está olhando ali e tremeu. Eu nunca fui parado. No dia que eu estou com o documento atrasado, ele me parou. Ele sentiu aquele jeito que você olhou assim de lado, deu aquela piscadinha, ele percebeu. Quem tem medo de polícia é bandido. Quem tem medo de blitz está com o documento atrasado, farol queimado. Já com o carro inteiro você não tem. Você fala, caramba, que engarrafamento, poxa vida. Mas se tiver com o documento inteiro, você abaixa o vidro, entrega o documento, ele olha, bom dia, vai com Deus, Senhor, obrigado, e vai. Não dura 10 segundos, quando está tudo certo. O cara desceu do carro, começou a conversar, assim, documento atrasado. Maria, quando o anjo entra na casa dela, ela não tem medo, ela quer só saber o que significa aquelas palavras, ela não está entendendo. Mas não é assim com todo mundo. Quando Jacó vê Deus, sabe o que Jacó fala no final, quando termina o encontro? Jacó fala assim, ó, vi Deus, ufa, esse ufa é meu, tá? Não está na escritura não, mas, ufa, vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Gente, conhecendo a ficha corrida de Jacó, tá bom sair no empate, né? Não morri, ufa. Jessé, pai de Davi, quando Samuel vai falar com ele, Jessé está em casa, quando ele vê o profeta vindo para a casa dele, ele grita de longe, é de paz a sua visita? Porque o profeta vem aqui, ele vai vir falar alguma coisa de Deus para mim, com certeza é problema, e ele chama, é de paz, a notícia é boa, é de paz, graças a Deus. Quando a gente tem ficha corrida, a gente tem medo, né? Mas não é o caso de Maria. Quando a gente ama, e só se ama quem a gente conhece, não temos medo de nos dar inteiramente. Maria pergunta para o anjo, mas como será isso? Eu já li a resposta do anjo, eu vou traduzir essa resposta do anjo para você. Maria, eu vou precisar do seu corpo, eu vou precisar do seu ventre, eu vou precisar da sua virgindade, eu vou precisar da sua reputação, eu vou precisar da sua história como mulher, eu vou precisar da sua família, e eu vou precisar de todos os projetos que você tinha daqui para frente. Maria não entende bem como isso vai acontecer, mas a resposta de Maria é, eis aqui tua serva,
Quando a gente ama, a gente não entende como, mas quando a gente conhece quem, a gente entrega a nossa vida. A gente não sabe como o Senhor vai fazer, a gente não sabe nem o que o Senhor vai fazer, e a Bíblia nos deixa claramente isso, que Maria não entendeu muito, porque a Bíblia nos conta que a partir desse dia, toda vez que alguém falava alguma coisa com Maria, a Bíblia deixa assim bem claro, e Maria guardava essas palavras em seu coração, para ver o que significava. Quando os magos vêm, Maria guarda o que eles falam. Quando Simeão fala, Maria guarda o que eles falam. Ela vai guardando, ela vai colecionando as palavras para ver se monta o mosaico, para entender o que vai acontecer com Jesus, porque ela não sabe. Ela não entende perfeitamente, mas ela sabe quem prometeu, ela sabe quem planejou, ela sabe quem chamou ela, e ela sabe que ele é perfeito demais para errar, e que ele é bom demais para querer o seu mal. Ela confia, ela conhece, ela se entrega. 20 minutos, oh glória. Assim eu queria começar a caminhar para o fim, hein? Milagre. Entregue sua vida para Jesus. Mas o que significa isso, Paulo? Significa que a partir desse momento, você vai querer cumprir a vontade dele. Você vai abrir mão da sua vontade e ver as coisas acontecendo, às vezes, não como você quer. Porque a gente gosta quando tudo acontece do jeito que a gente quer. Mas as coisas vão começar a acontecer de modo como você não queria, mas é o modo como ele queria, porque ele tem um propósito para a tua vida. Ele é o Deus Criador e ele criou todas as coisas com um propósito, e ele tem um propósito para você também. Entregar a sua vida a Jesus é dar o direito dele dar uma chacoalhada na sua vida. Mas é maravilhoso, porque quando ele chacoalhar, já viram aquelas máquinas de shopping, que o presente que você quer está lá embaixo? E aí você dá uma chacoalhada, assim, mas não pode, tá? Ela dá tilt, não pode chacoalhar. Bagunça para ver se o celular vem para cima, se o iPhone. Que lá embaixo, né? Está em cima um ursinho de pelúcia, um coelhinho. Você dá uma sacudida para ver se o celular vem para cima. O Senhor deseja chacoalhar a sua vida. Parece que está bagunçando, mas Ele vai trazer aquilo que é valioso para o alto. E o melhor é que você não vai nem precisar vir com a garrinha para pegar, Ele vai trazer, e Ele vai trazer aquilo à luz. É Ele quem vai pegar aquilo para você. Quando eu entrego minha vida para Jesus, eu abro mão de ser o gerente do meu futuro. Eu planejo o meu futuro. Planeje o seu futuro. Não é isso que o Senhor está falando, mas abra mão de ser o gerente do seu futuro, de determinar como as coisas acontecem. Se o Senhor começar a mudar o caminho, aceite a mudança que o Senhor está fazendo na sua vida. Aceite, porque o Senhor é perfeito demais para errar e bom demais para querer o seu mal. Não foi isso que você gerenciou, mas foi isso que o Senhor está te dando. Alegre-se. Senhor, ok, obrigado, Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Entregar a sua vida a Jesus era abrir mão de ser feliz do seu jeito, da sua maneira. É ser feliz do jeito dele, da maneira dele, é alegrar-se com aquilo que ele se alegra. É deixar com que o seu coração vá sendo transformado. Isso não acontece de um dia para o outro, não acontece de uma hora para o outro, mas seu coração vai sendo transformado. Eu, quando me converti, tinha duas características marcantes em mim. Eu era mentiroso e falava palavrão. Eu falava um palavrão atrás do outro, eu falava muito palavrão. Mas acho que como as pessoas normalmente falam, o palavrão fazia parte do meu vocabulário. Era uma palavra, um palavrão, uma palavra, um palavrão. E mentir, qualquer enrascada que eu estava, não precisava nem ser enrascada. Qualquer coisa mais ou menos eu mentia. Mentia com uma facilidade, uma desenvoltura. Eu falo até hoje que o Senhor me salvou de mim mesmo, porque eu, projeto maravilhoso de trambiqueiro. Mentia, 16 anos, um mentiroso, inveterado. Tinha a idade de Maria, na melhor das condições, quando Jesus me chamou. Eu não sei o dia que eu parei de mentir.
Eu não sei o dia que eu parei de falar palavrão. Foi acontecendo. O Senhor vai transformando, o Senhor vai mudando, o Senhor vai mudando o seu coração. E daqui a pouco você falava palavrão, e aí quando você começa a ouvir palavrão, aquilo começa a não ficar legal no seu ouvido. Mas você abre mão de fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Não acontece da hora por outro, mas acontece. Acontece. O Senhor vai te transformando. Quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, Ele passa a ser o nosso técnico, o nosso coach. Ele vai te dizendo tudo o que você tem que fazer, como fazer, onde fazer. E é isso mesmo, é como criar filhos, é como cuidar da sua esposa, como cuidar do seu marido, como estudar, como ser um bom aluno, como ser um bom pai, como ser uma boa mãe, como ser um bom funcionário. Tudo na sua vida. Tudo para a glória dEle. Como viver neste mundo como sendo cidadão do reino. É dar a Ele o direito de te corrigir. Entregar a nossa vida ao Senhor é dar a Ele o direito de nos corrigir do modo como Ele achar mais eficiente para nos trazer de volta ao rumo. Entregar a nossa vida ao Senhor é isso. Foi isso que Maria fez. E Maria, em muitos sentidos, Maria é um exemplo, e ela é um modelo, e ela é um tipo para a igreja. Naquilo que ela recebe a palavra. Ela encarna a palavra. O anjo fala, você vai conceber o Espírito, você vai conceber do Espírito, e ela encarna. A promessa virou carne dentro dela. Ela começa a viver a palavra dentro dela. Essa palavra vai criando raízes dentro dela. Quem conhece gravidez sabe que é isso que o feto vai fazendo. Ele vai ali pegando e vai se amarrando no útero, na parte dela ali, para não cair, para não sair. Essa palavra dentro dela começa a moldar Maria, começa a transformar. Barriga começa a crescer, nariz começa a largar, começa a transformar Maria toda. Aquela menininha de 13, 14 anos começa a ser transformada por essa palavra. E após ser transformada, ela dá luz a essa palavra, ela faz essa palavra nascer, faz essa palavra crescer. Maria, ela passa a viver com e da palavra. Esse exemplo de Maria com a revelação de Cristo é o nosso exemplo. É aquilo que a gente precisa fazer, é receber a palavra, se alimentar da palavra, deixá-la nos moldar, deixá-la fazer nos transformar. E após ser transformados, dar luz a essa palavra, dar luz a essa revelação, e viver dela e por ela. Mesmo quando a gente não entende. Porque Maria não entendia tudo, mas isso não era importante. Terminando. Isso tudo que eu falei só é possível quando a gente ama. E só é possível amar a Ele quando a gente o conhece. E só o conhecendo se confia. Se ainda temos algum medo da vontade de Deus para a nossa vida, é porque a gente não o conhece, ou não o conhece suficientemente. Que essa manhã o Senhor nos revele a Deus, ou nos revele mais de Deus, porque nós precisamos aprender a confiar na vontade de Deus. Se o conhecemos, esse é o nosso maior desejo. Senhor, eis aqui teu servo, cumpra-se em mim a tua vontade. Se você tem alguma dificuldade em falar nisso, é porque você ainda não o conhece perfeitamente. A palavra servo aqui nas Escrituras é uma tradução leve. A tradução real é, eis aqui teu escravo. D.A. Carson fala, mas dizem que São Tomás de Aquino já falava também. A maior liberdade do homem é poder tornar-se escravo de Deus. Maria entendia isso perfeitamente. A maior liberdade do homem é poder tornar-se escravo de Deus. Não existe maior liberdade que essa. Maria entendia isso. O que isso significa, a gente já viu, mas o que não significa? Não significa que vai tudo ser flores, não significa que vai tudo ser maravilhoso. Na verdade, o que a gente vê na vida de Maria é que vai ser complicado. O que a gente vê em nossos dias é que também vai ser complicado. A gente fala em uma dupla cidadania, nós temos uma cidadania celeste e uma cidadania terrestre. Mas o que eu vejo hoje em dia é que esse status parece que vai mudando.
E essa cidadania terrestre, às vezes, parece que vai se comprometendo, a gente vai virando cada vez mais estrangeiro, cada vez mais peregrino, perdendo todos os direitos do cidadão. Ontem, uma amiga minha mandou uma mensagem que eu achei tremenda. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram para a fornalha ardente porque adoravam a Deus. Às vezes a gente pensa que eles foram para a fornalha porque adoravam a Deus. Eles foram à fornalha porque não se curvaram a Marduk. Eles não se curvaram à estátua que Nabucodonosor fez de ouro. Podia servir a Deus, desde que também se curvasse a Marduk. Os primeiros cristãos, eles não morreram queimados, comidos por leões, crucificados, porque eles serviam a Jesus. Não. Servir a Jesus era ridículo. Servir a Jesus era loucura, mas era permitido. Roma permitia que você tivesse a religião que você quisesse. Eles foram mortos por quê? Porque eles não se curvaram ao Estado. Porque eles não adoraram ao Estado, ao imperador. Não tem problema nenhum você ser cristão. Hoje também não. O problema é quando você não se curva a este mundo. Não se curva ao estilo de vida desse mundo. Não se curva às verdades permitidas que este mundo está permitindo. Não se curva às versões que esse mundo determinou como felicidade, alegria e moralidade. Quando você não se curvar a elas, você verá o peso do que Maria sentiu e você entenderá o que é o peso da sua entrega da vida a Cristo. Que o Senhor nos dê graça, porque a gente só pode fazer isso de um modo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Só é possível a gente entregar a nossa vida a Jesus de forma verdadeira, descendo sobre nós o Espírito Santo e o poder do Altíssimo nos envolvendo. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que você tome a decisão mais importante da sua vida, cheia de implicações, mas é a melhor, porque Ele é perfeito demais para errar e em sua bondade jamais vai querer o seu mal. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor.